Então, se cada demônio puder pisar no outro, ele vai pisar. E se a gente parar um pouquinho, a gente está sendo diferente desses demônios. Que coisa feia, irmão, falar isso na igreja. Mas é muito sério. É muito ruim de ouvir que a igreja tem se deitado, tem se lançado dentro da casa de Satanás, achando que está nos braços de Deus. E a gente precisa entender nessa noite que quando a gente conhecer palavra, Satanás não vai ter poder sobre as nossas vidas. Porque quando Jesus Cristo foi levado ao deserto, Jesus Cristo ele derrotou Satanás na palavra. Foi na palavra, está escrito. E a gente não faz isso hoje, porque a gente não sabe, porque a gente tem vergonha e porque a gente tem medo. E a gente precisa mudar isso dentro da gente se a gente quer fazer uma reflexão de verdade. Se a gente quer entregar isso como adoração ao Senhor. Se a gente quer ser verdadeiramente liberto e transformado, cheio do Espírito Santo, essas coisas precisam ser mudadas nas nossas vidas. Mas não adianta mudar hoje porque eu estou falando e você ficou impactado com medo de que vai para o inferno. Isso tem que ser regra de prática na sua vida. Isso tem que ecoar, latejar, pulsar dentro de você, até que isso seja verdade dentro de você. Talvez não será 100%, como não é 100% na minha vida, mas será 80%, 50%. E como os alcoólicos anônimos dizem, né? Eu venci mais um dia. Você vai poder dizer: Senhor, cheguei mais perto mais um dia. Mais um dia. Porque é beber, não é? O Espírito é o vinho. A gente vai beber desse vinho do Espírito Santo, é um gole. E se você conseguir beber esse gole de intimidade por dia, você daqui a um mês você vai ser outra pessoa. Talvez daqui a uma semana, ou daqui a 2 dias. E talvez você comece a perceber que as suas lutas aumentaram. Sabe por quê, irmãos? Porque quando você passa a buscar a face de Deus, quando você começa a ter esse desejo pela palavra, Satanás não vai ficar nada satisfeito com isso. E ele vai querer, e você vai precisar fazer, sabe o que? Orar. E orar sem cessar. E sabe, tem uma palavra que a gente vai ler, que está lá em Atos 12:5. Abre aí sua Bíblia. Esse orar sem cessar está lá em Tessalonicenses. Mas a gente vai ler o que está em Atos 12:5. Atos 12:5 diz o seguinte: Pedro, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Que tremendo! Eu não sei se vocês conhecem essa história de Pedro. Pedro estava preso, mas a igreja não cessava de orar. E Deus enviou um anjo naquele lugar. E Pedro foi solto. E Pedro chegou no lugar onde os irmãos estavam reunidos. Sabe o que é isso? Deus ouviu a oração daquele povo. Deus permitiu que aquele homem fosse liberto. E permitiu que a igreja visse o efeito da sua oração. A gente aprende 3 coisas nisso daí. A gente precisa orar por aqueles que estão encarcerados. E os primeiros encarcerados somos nós. Nós estamos encarcerados no pecado ainda. Infelizmente, irmãos. Porque salvação, busca, é processo. Sabe? Nós não estamos livres do pecado. Não estamos. E a gente precisa ser tratado. E a gente só vai conseguir alcançar isso quando a gente conseguir, eu já falei, reconhecer e dizer para Deus. E isso é orar. Orar nada mais é do que falar com Deus. Não é dizer amantíssimo Deus, Senhor poderoso, exaltado. Sabe o que é isso, irmãos? É igual os fariseus, que falavam e era ladainha. Isso é ladainha. Sabe o que Deus quer de você? Dizer: Jesus, eu não aguento mais isso. Eu já estou descabelado, eu já estou desesperado. Se o Senhor não me socorreu, eu não sei o que acontece. Porque é dessa forma que Deus te ouve. Deus quer ter intimidade, porque você não chega para ninguém da tua casa e diz assim: Deus, aleluia. Eu venho neste momento pedir
que você tenha. A gente faz isso, irmão? Não faz. Por que a gente vai fazer isso com Deus? Deus tem que ser a pessoa mais próxima de você. Deus precisa ser a pessoa que está mais chegada. E quando a pessoa é tão chegada, você nem se importa com aquilo que você está falando. E às vezes você fala tudo truncado e a pessoa te conhece tanto que ela diz assim, já entendi, já entendi. Não é assim com as pessoas. E por que não pode ser assim com Deus? Por que a gente tem que criar liturgias? A gente tem que criar meios, formas, para você chegar perto daquele que está do nosso lado.